Olá, seja muito bem-vindo ao 7º episódio do Papo com Vilela. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, aproveite esse momento e já se inscreva para você receber conteúdo de qualidade, de transformação, que vai ajudar você a se desenvolver, ser mais produtivo, aumentar a sua performance, aprender a lidar melhor com as pessoas. Então, e que você também possa compartilhar esse conteúdo com pessoas, com amigos, com familiares, para que esse conteúdo alcance e transforme pessoas. Beleza? Hoje é com uma imensa alegria o meu convidado, um rapaz, um jovem, né? Eu falo isso porque eu sou um pouquinho mais experiente que ele. É um empreendedor, já está com a sua empresa atuando aqui no mercado, em Maringá, região, até para fora do estado, atendendo clientes, até no Paraguai recentemente, que tem uma carreira assim, que deu uma alavancada nos últimos anos, e ele tem uma experiência, começou novo, né? Então até o nosso bate-papo vai ser da importância do marketing para o seu negócio. Ele é um empreendedor novo, é o Vitor Coutinho, o Vitor é parceiro, Vitor é um amigo, né? Ele é casado, a sua irmã é casada com meu primo, a gente tem um grauzinho de parentesco e nós vamos falar sobre a importância do marketing para o negócio, a importância do marketing hoje para fazer a sua empresa crescer, ou até o seu produto, até a sua própria imagem, para você conseguir divulgar através das redes sociais aquilo que você faz de melhor. Beleza? Vitor, seja bem-vindo, se apresente ao nosso público e fiquem à vontade. Obrigado, Vinícius. É uma honra estar aqui com você hoje. Há um bom tempo aí que a gente vem conversando, né? Que você vem ali chamando eu. E eu estava posso dizer que numa vida frenética e decidi há um tempo, nesse ano, priorizar o que é mais importante. E por isso estou aqui hoje, né? Quero então agradecer imensamente aí suas palavras, né? Nesse início, e tenho certeza que vai ser um tempo muito bom aqui para nós termos um bate-papo, né? Conversarmos, falar um pouco sobre parte de marketing, falar um pouco sobre o que é essa trajetória, essa vida tão, às vezes, alucinada de um empreendedor, né? Conseguir focar naquilo que realmente importa e não perder aí o caminho. Olha só, eu estava conversando com você, né? Faz 7 anos que você decidiu empreender, né? Então você começou no ramo, né? Eu lembro quando você começou, você fazia fotografia, vídeo, né? E acabou se tornando especialista em aumentar o faturamento das empresas, né? Hoje, eu acho que quase 95% são empresas que você atende, já foi investido mais de 1.500.000 reais em anúncios, gerando mais de 80 milhões de reais em vendas para os seus clientes. Então é interessante você falar para os nossos telespectadores como que você começou, contar um pouquinho sua história, né? Você era recém-casado também, como você começou. Conta um pouquinho da sua história, como que você entrou nesse ramo, como que você fez essa caminhada e hoje você está e tem conseguido entregar resultados, né? Porque você tem focado, eu gostei muito da sua frase, eu amo essa frase, que a gente tem que focar no que é importante, porque quando a gente foca no que é importante, o resultado vem. É isso mesmo. Então, Vinícius, eu comecei lá antes da pandemia, né? Parece que ao mesmo tempo que pandemia recente, já fazem aí 4, 5 anos que passamos por toda essa transição. Eu estava já antes dessa transição de pandemia no digital, então eu brinco assim que eu tinha que convencer as pessoas de que anunciar através da internet funcionaria, de que as pessoas poderiam, através de um Instagram, de um Facebook, conseguir ter clientes novos, alcançar pessoas. Então, essa era a maior energia que eu precisava gastar, era convencendo as pessoas de que o resultado era possível. E eu comecei, na verdade, foi com o Lucas, né, com o Seu Elias da Remaf, né, é o meu cunhado, e
seu primo, né? O Meu Lucas. primo. É o Lucas ou é o seu Elias, que é seu primo? Na verdade, o Lucas é meu primo de segundo grau e o tio Elias, né? Que a gente chama ele de tio Elias, é meu tio avô. Ah, então é isso aí. Eu nunca entendo lá como que é, certo? Eles sempre explicam, mas foi com eles. E foi bem interessante, porque eu trabalhava com o meu pai na SEASA, enquanto eu estudava na UEM, fazia comunicação. E aí eu precisei sair do serviço com meu pai, eu machuquei as costas, né? Fazia outro curso também de teologia, fazia, né, junto com a minha esposa, e machuquei as costas e não pude mais trabalhar carregando peso. Então, embora eu também fosse motorista ali, não deu certo. E aí eu sempre, desde assim, adolescente, fazia arte para eventos da igreja, sabe? Fazia uns vídeos, então tinha acampamento da região aqui sul, eu que fazia os vídeos, eu lá filmava. Ia em show, quando eu era adolescente, ia com a minha irmã em algum show, sempre levava câmera. Então tem lá um canal no YouTube com todos, acho que o YouTube tava começando, eu já subia os vídeos lá, então eu tenho tudo guardado ainda. E eu sempre tive essa paixão. E quando fui transicionar, né? Deixei de trabalhar com o meu pai lá na SEASA. Eu, então, pensei, puxa, no que eu vou trabalhar? E um amigo disse que na agência que ele trabalhava precisava de alguém que sabia trabalhar com Photoshop. Eu falei, pronto, é isso. Então, eu já era mais velho que eles na época. Tudo ali tinham 17, 18 anos, eu tinha 21. Eu falei, não, eu sei fazer umas artes. Mandei para ele e o rapaz aceitou ali na agência. Mas eu fiquei pouco tempo, uns 4 meses, vi muita coisa errada, não compactuei, não aceitei aquilo, eu queria que a gente inventasse umas mentiras e tudo mais, e eu saí. E nesse momento, procurei um dono de uma indústria que eu conhecia, eu falei, olha, aqui em Maringá muita coisa é por indicação. Então eu sei que eu posso entregar currículo, posso procurar emprego, mas eu sei que você precisa de alguém que sabe fazer o que eu sei, que é anunciar na internet. Ele vende bolsa de maternidade. Eu falei, eu posso trazer muitos clientes para você. E eu, assim, estou aqui. Se você não precisar do meu serviço, eu vou entregar currículo. E aquele rapaz disse, olha, eu te respondo na segunda-feira. Era sexta. No domingo já falou, pode vir amanhã iniciar o trabalho. E eu falei pro Lucas, da Remaf, falei, olha, vi ele num aniversário, no final de semana, e falei, olha, eu tô saindo lá de onde eu trabalhava, não concordo com algumas mentiras, não concordo com nenhuma mentira, mas, enfim, com o ambiente, estou saindo, e tô aí. Ele falou, você não quer fazer da Remaf? Eu falei, eu faço. Então comecei a fazer da Remaf, da Casa da Retífica. Foram os meus primeiros clientes. O cunhado deu uma ajuda legal, né? Não, eu sempre falo assim que graças assim a ele ter acreditado em mim, né, que eu posso estar aqui hoje. Então iniciei ali nessa trajetória com a Remaf e com a Casa da Retífica. E a gente tinha uma dificuldade ali de trabalhar, porque eram 2 perfis, o que a gente ia fazer. E aí eu sugeri para eles, falei, vamos trabalhar então com o YouTube, vamos fazer, porque eles tinham já a loja online, mas existe aquela questão do unboxing, né? A pessoa saber como que é a ferramenta, para que serve a aplicação daquela ferramenta, ainda mais que o seu Elias cria algumas ferramentas, né? Precisa tirar o vedador de válvula lá, um exemplo, e não tem como. Então ele criou uma peça para isso. Então, como que explicar isso por telefone? Então, a gente começou a fazer o unboxing, começou a fazer no YouTube, o Michel, né, na época lá, começou a fazer, e deu super certo. Eu falo assim que eles viralizaram, né, o Brasil inteiro, assim, eles conquistaram o Brasil e a gente não investiu R$50 em tráfego pago. Isso antes da pandemia. Então, era isso. Olha que incrível. Antes da pandemia, não precisava investir tanto, ou basicamente qualquer coisa. O custo era menor, né? Porque tinham poucas pessoas fazendo. Então, aqueles que topavam, aqueles que aceitavam, entravam e eles tinham resultados excelentes com custo apenas de quem prestava o serviço. Então, assim, foi assim que eu entrei e aí comecei a receber indicações. E quando eu vi, então, comecei a precisei terceirizar para outros. Eu falo assim que é sempre bom contar com especialistas que são melhores do que eu, para que eu possa entregar um produto ainda melhor. Então, primeira terceirização que eu fiz foi de arte. Foi de designer. Isso. Então, eu pagava ele por arte, então pude pegar mais serviço, porque eu vi que a arte é onde eu levava mais tempo para fazer. Sei fazer? Eu sei fazer. Tanto é que eu entrei naquele primeiro lá serviço mexendo com Photoshop. Só que eu gastava, assim, um exemplo, 4 horas para fazer uma arte que eu sei que ele gastaria meia hora.
falei, opa, nisso aqui eu não sou bom. Nossa, Então, isso vou é muito terceirizar. interessante, Vitor. Que legal que você tocou nisso. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, você que está nos escutando. Eu sempre falo isso. Muitas vezes nós temos um talento natural. O Vitor falou aqui da importância, quando ele ali saiu, trabalhava com o seu pai, ele foi fazer algo que ele já tinha um talento natural desde a sua adolescência. E muitas vezes nós focamos, queremos melhorar em coisas que nós não temos uma habilidade técnica tão boa e gastamos muito tempo e muita energia nos esforçando para a gente se tornar medíocre. Invista naquilo que você é bom, naquilo que você sabe fazer naturalmente. Invista nisso, que isso vai fazer a diferença. Né? Muito legal, Vitor, sabe? E isso eu sempre falo para as pessoas. E me fala um negócio. Como que era, né? Você falou um pouquinho do marketing, falou um pouco como você começou antes da pandemia. Como que mudou isso com a pandemia, né? Porque foi um turbilhão. Eu lembro que eu estava morando fora do Brasil, eu tive que voltar, né? Um dos motivos de eu ter voltado para o Brasil foi a pandemia, porque eu fiquei praticamente parado onde que eu estava, fazendo trabalho missionário, e a gente decidiu mudar. Como que foi essa mudança do marketing pós-pandemia, durante a pandemia? Certo. Então, assim, eu falo que durante a pandemia, todos nós precisamos... Foi algo assim que eu acho que até hoje, se a gente para pensar, analisar a fundo, parece inacreditável o que nós vivemos, não é? Então, minha esposa estava grávida na época da pandemia e a gente ficou trancado em casa, não foi? Foram meses, eu não lembro mais. Dias, semanas, meses. E hoje eu tenho 2 filhas pequenas. Eu imagino, não consigo imaginar, na verdade, o que os pais de crianças pequenas passaram com as crianças presas dentro de casa tanto tempo. Eu também não, morava no sítio lá na Costa Rica. Então a Sara tinha espaço para correr, brincar. Rapaz, eu moro num apartamento, não sei como que seria. Mas eu penso assim, todos precisaram se reinventar, redescobriram, né? Eu até tinha uma brincadeira assim que eu fazia na época, que eu falava assim que saiu uma notícia, é uma história inventada, né? Não é uma história... E sempre que eu ia contar isso, eu falava para também não ser uma fake news. Mas assim, olha... um homem encontrou um estranho dentro de casa, uma mulher estranha, e quando ele foi ver, era a esposa dele, né? Então, assim, porque as pessoas viviam na loucura, e de repente, meu Deus, estamos dentro de casa, quem é você? Né? As pessoas começaram a se redescobrir, a redescobrir a realidade, e onde que era o ponto de contato de todos? Na internet. Então, muitas pessoas começaram a produzir, e o que acontece? Entraram muitas pessoas repentinamente para o online. Isso foi excelente, né? Nós tivemos aí uma virada de chave, que eu falo hoje, então eu não preciso explicar para a pessoa que o digital funciona. Tanto é que nós estamos aqui no podcast, né? Se tornou mais popular o marketing no mundo online. Mas, ao mesmo tempo, você perguntou a diferença, né, do antes e do depois. Antes, enquanto a gente precisava convencer uma pessoa de que funcionava o digital, hoje nós temos muitas pessoas que elas... É o famoso charlatão. Assim, né, até um termo difícil de falar, mas é isso que é. A pessoa, ela fala assim, eu tô trabalhando aqui no meu emprego, eu ganho 3 mil reais fixo por mês na carteira assinada. Então eu vou pegar tantos clientes e vou fazer, é fácil. E aí aquele assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então ele começa a fazer, a pessoa não estudou comunicação, ela não estuda nada do ramo, né? Do marketing, marketing, propaganda, né? E ela fala assim, eu sou um marqueteiro e tudo mais. Tudo bem, eu não tenho problema. E eu falo assim, quanto mais pessoas na nossa área, melhor é. Eu não vejo como concorrente. Tanto é que agora, recentemente, fiz uma outra migração, né? De prestação de serviço e eu fechei minha carteira. Eu não tenho mais comercial, eu estou atendendo um grupo seleto de empresas. E assim, não tem problema que apareçam 10 pessoas de marketing. Eu acho até bom, mas eu vejo muitas pessoas enganando a outros. Então assim, isso eu fico até entristecido, porque no antes, enquanto era difícil convencer as pessoas, a gente tinha muito esse trabalho, mas quando começava a fazer, dava muito resultado. Hoje nós temos muitos empresários frustrados com o marketing, mas não com o marketing digital,
com os prestadores de serviço de marketing, porque eles prometem muitas coisas. E não entrega. Na verdade, que não tem como acontecer, sabe? Assim, Vinícius, não tem como acontecer um milagre na parte do marketing digital. A não ser que Deus queira fazer um milagre e ele pode fazer todas as coisas, mas assim... São exceções, né, Vitor? Uma pessoa posta um vídeo e viraliza. A gente sabe que é exceção e muitas vezes as pessoas ficam baseadas em exceções. Eu estava lendo um livro esses dias e o cara começou a falar de alguns... Estava fazendo pesquisa, é um livro de psicologia positiva, e aí ele estava falando de Van Gogh, os grandes gênios, Einstein. Não dá para você se comparar a essas pessoas porque são exceções, né? E eu acho que no marketing é a mesma coisa. A gente vai, eu vou fazer um vídeo e vai viralizar. Não é bem assim que funciona. Que nem você falou, não existe milagre, existe trabalho. Isso, é isso. E assim, então eu vejo muitas pessoas se aventurando, mas o que eu falo, eles estão se aventurando com o dinheiro do cliente. Eles estão se aventurando com a expectativa de outro. Isso não é legal. Isso é, pelo contrário, é antiético, né? Então você me perguntou qual que foi a diferença. Hoje eu vejo que então, está muito mais popular. Todos precisam. Hoje, antes da pandemia, quem estava no digital era legal, né? Puxa, eu tô no digital. Talvez poderia até ser considerado um certo luxo, né? Porque não era necessário. Hoje, se não tá no digital, esquece. É isso. Eu tenho um serviço, mas eu não estou no digital. Então você não tem comercial, você não quer vender. É isso. Qual que é o momento da sua empresa? Você quer fechar a empresa? Né? Então é isso. É obrigatório estar. Tem muita demanda para mão de obra, porque não deu tempo de formar tanta gente assim, né, para o marketing, mas ao mesmo tempo também... Foi perdendo um pouco a ética, né? Isso. Até esses dias, né, eu encontrei uma cliente nova sua, né, que eu também faço atendimento lá esporádico, né? Ela falou assim, nossa, o Vitor que tá me atendendo. Eu falei, nossa, e aí, tá gostando? Ela falou, nossa, super... o outro fez cada coisa comigo que eu tive que romper o contrato com ele. Eu falei, pois é, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente nessa empolgação de você prometer algo que você não pode entregar. Então, isso faz, no meu ramo tem muito isso também, tem muito, né? Faz promessas e não entrega. E eu aprendi lendo um livro do Napoleão Hill, que ele fala assim que a coisa mais importante que você tem para você ter o sucesso, vamos falar assim, né? E sucesso é uma palavra até difícil, Sim. Porque cada pessoa tem uma definição de sucesso, mas é você entregar mais do que você promete. Isso é a diferença, né? E então você está tendo sucesso como profissional, como empresa, né? Eu sei que você é um menino temente a Deus, você cuida de pessoas também, pastoreei igreja, né? A gente tem algumas coisas em comum, fizemos teologia, mas o que foi decisivo para você assim, falar assim, não, eu vou abrir um negócio, você contou um pouquinho a história, não pôde mais trabalhar com o pai por um devido problema de saúde, e o que foi decisivo? Por que você escolheu esse caminho? E um diferencial que você viu que fez a tua empresa crescer, o teu negócio crescer. Tá. Então, eu vejo assim que algumas pessoas, Vinícius, quando a gente vai estudar empreendedorismo, elas falam assim que você vai... A gente tá falando sobre transição de carreira, né? Agora há pouco. Então, a gente tá mudando... eu tava numa transição de carreira. Procure algo que você nasceu para fazer, você apaixona. Eu penso assim, no começo, o que a gente precisa é pagar as contas. Pelo menos foi a minha realidade e eu vejo que é de muitos. Então, a gente vai para aquilo que paga as nossas contas. Então, por que eu transicionei? Porque eu vi que era uma oportunidade de emprego que tinha na época, eu conseguia fazer e consegui clientes. Então, por exemplo, a Remaf lá e o Lucas, né? Vieram e aí pessoas vieram perguntar para ele e ele falava, o Vitor tá fazendo. Então, comecei a perceber que eu poderia ter um rendimento maior do que se eu trabalhasse num lugar fixo. Falou, pera lá. 44 horas semanais, né? Pois é, então, o que eu pensei? Foi até legal, assim, porque lá na indústria que eu trabalhava, que eu era, então, o responsável pelo marketing da indústria de bolsas, eu tinha que estar lá 7h30, né, trabalhando até as 12 horas. Depois,
agora não me recordo se era 1h30 ou 2 horas, acho que era 1h30 até as... É isso, 1h30, né? 13h30 até as 17h30, de segunda a sexta. Então, eu fazia à noite, eu ia quase toda noite, eu e minha esposa servíamos na igreja. Então eu pensei, cara, vai ser essa a minha vida até quando? Porque a aposentadoria esquece, né? A gente não vai se aposentar. Então, assim, até quando? Ganhando lá, sei lá, R$2.000 na época. Até quando que eu vou levar essa vida? E eu pensei, eu não quero essa vida pra mim. Então, quando eu tiver filhos, né? Eu ainda não tinha as meninas. Então, quando eu tiver filhos ou tudo mais, eu quero ter liberdade para poder viajar com elas. Eu quero poder dar uma vida melhor para elas. E eu cresci vendo o meu pai e a minha mãe empreendendo. Então, eles tendo essa liberdade. Ah, preciso ir em tal lugar. Não posso porque tem horário fixo. Então, eu falei, não quero isso. O que eu fazia, Vinícius? Então, no começo, eu levava o almoço, né? Outra coisa também que eu não gostava muito, levar uma marmita e esquentar lá. Rapaz, preciso sair logo para comer, almoçar em casa com a minha esposa. Mas, né, detalhes à parte. Então, o escritório que eu trabalhava bem do lado da cozinha, da indústria lá, na hora que dava 11h58, eu via se tinha alguma demanda ali rápido, não tinha. Então, eu ia terminando, 11h59, trabalhando, fazia questão de trabalhar até as 12h. 12 horas batia, eu levantava rapidinho, colocava minha marmita no micro-ondas, tinha só um micro-ondas, esquentava minha comida e sentava pra comer. E eu comia rapidinho. Enquanto eu tava comendo, aí fazia fila, porque tinha gente lá que colocava 5 minutos, 3 minutos na comida e ia tomando o tempo do almoço, certo? Eu terminava, na hora que as pessoas começavam a sentar, eu já levantava e voltava. E tinha umas costureiras lá, umas pessoas falavam, nossa, mas você nem almoça direito, nem do tempo de engolir tá voltando. Daí eu até brincava, falava pra elas assim, olha, eu quero... até o final do ano, enquanto vocês estiverem aqui trabalhando, estar trabalhando lá na minha casa. Eu quero, então, enquanto vocês estão almoçando, eu estou trabalhando para construir algo diferente. Então, qual que foi o momento, né, que você perguntou? Por que eu decidi? Decidi porque eu precisava de, na minha conta bancária, dinheiro para pagar minhas contas. Então, foi isso. E atrelou a algo que eu gosto muito, então trabalhava com paixão, gostava de fazer. Qual que foi o diferencial que eu percebi assim, nossa, o meu serviço é diferente de muitas pessoas. A atenção que eu dou para os meus clientes. Então, vou dar um exemplo. Se você me perguntar da Remaf, como que é o produto, como que é as ferramentas que eles fazem, né? Desde o meu primeiro cliente. Estou citando a Remaf, que é meu primeiro cliente. Então, passando por tantos outros... se você me perguntar, hoje não trabalho mais para a Remaf, mas eu ainda sei falar para você exatamente do ponto de vista do dono. Então, talvez por agora ter a minha empresa, ter terceirizado para outras pessoas, então ver o meu serviço como um negócio e também ter trabalhado para o meu pai, que era ali, ele tinha uma empresa de transporte no Ceasa, né? Então, por ter esse olhar de dono, eu consigo olhar do jeito que o meu cliente quer que eu olhe. Porque muitos prestadores estão lá assim, ó, hoje é dia 15, é o dia de pagar minha mensalidade, me paga aqui e um abraço. Ah, mas eu queria tanto, Vitor, que você fizer... Ó, tira uma foto minha aqui, Vitor. Não tiro porque não tá no contrato. Tem muita gente de marketing assim. Eu falo, cara, por conta de coisas bobas, coisas pequenas, as pessoas vão se queimando. Então, é o que você falou, fazer a mais, né? Olhar. E outra coisa, eu sempre penso, como que o meu cliente pode lucrar mais? Que é o que ele quer. O meu cliente me contrata, não é para ter um Instagram bonito, nem para ele quer faturar mais, quer ter mais lucro. Isso. Posso ter um Instagram lindo. Então, o seu Tuca tava aqui, né? Acho que foi semana passada? Semana passada. Então ele tava aqui. Então, trabalho para Rema, presto serviço para Rema, certo? Então, eu posso ter um feed maravilhoso lá, né, no Instagram da Rema, ter lá uma foto perfeita da marca. Se o faturamento da Rema cair, você tem uma certa responsabilidade. E eu me sinto responsável, entende? Então, esse é o meu diferencial como prestador de serviço. E aí eu percebi que, nesse momento, aí os empresários começaram a me indicar, porque eles não querem só um prestador de serviço, mas eles querem alguém que esteja ali por eles, sabe? Não pelo dinheiro. Então, assim, eu comecei porque eu precisava pagar minhas contas, mas eu permaneci e o meu serviço alavancou
porque eu não tô pelo dinheiro, entende? Sim, eu tô para fazer a mais. Então acho que seria essa resposta. E para você ver, isso faz a diferença, né? Essa semana eu fiz uma análise de perfil em grupo para 30 vendedores, né? E aí a gestora falou assim, você não consegue uns 4 créditos a mais? E não estava no contrato isso, né? Sim. Eu falei, não, eu dou para você. Aí ontem, na segunda parte do treinamento, ela falou assim, o pessoal quer que você vá lá conhecer a empresa. Você não pode ir lá semana que vem? Vou lá semana que vem, não tem problema nenhum. Porque isso é o diferencial. Olha só, você que está desejando também empreender, né? Porque muitas vezes você tem uma mentalidade igual a do Vitor, a minha, não vai ser fácil no começo. Você vai ter que até trabalhar mais no começo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou ter que trabalhar 44 horas semanais, mas quantas e quantas vezes eu escutei o Vitor um tempo atrás falando no Instagram dele assim, olha, quantos dias eu fiquei até 2, 3 horas da manhã trabalhando para entregar o melhor resultado para meus clientes, mas o trabalho devolve, não desista. Se você começou a empreender, vai trabalhar mais no começo sim. Tá? Eu tenho quase certeza disso, mas não desista porque o trabalho devolve. É algo legal, Vinícius, aí, porque assim, né, existe uma ilusão, eu falo a ilusão da Mega Sena. Então, existe uma ilusão de que a pessoa ela vai ou ter sorte e vai receber algo, né? Meu Deus, do dia pra noite eu construí uma história, eu construí vamos falar de patrimônio, construí um patrimônio e foi de repente. Nada que é lícito, né, que é correto, é sem esforço, é sem trabalho. Até a gente, né, assim, a nossa fé, né, a gente vê na palavra que o que acontece? Deus falou que o homem, conforme ali o seu suor, ele colheria os frutos, não é? O que Deus fala ali para Adão. Então, assim, isso é um princípio. Então, eu vejo que tem muita gente... lá que eu falei que um monte de gente entrou para fazer trabalho com comunicação, com marketing. Porque é fácil, eu fico no celular trabalhando, no computador. E, assim, muitas pessoas que entraram não aguentaram e já saíram. O mercado vai corrigindo também, né? Os profissionais. E eu lembro que, então, eu almoçava. Eu tinha, talvez, 3 ou 5 minutos de almoço quando eu comecei lá na fábrica, porque daí eu usava todo o meu horário de almoço para trabalhar. Terminava daí dava 1h30, parava, ia fazer o serviço da indústria, até as 5h30 eu ia de carona, então 5h30 eu tinha que sair para ir para casa, chegava em casa às 6 horas. Eu tinha ali um tempo para comer um pão, tomar um café, e normalmente 7 e pouco eu e minha esposa já tinha compromisso na igreja. Então eu conseguia voltar a trabalhar às 10 e pouco. Então, assim, alguns dias eu aproveitava entre 5h30 e 7 horas, 7h30, para fazer reunião com os clientes, captação de material. E aí depois das 10h30, 11 horas... Pra prática mesmo. Olha, quando eu cheguei pro dono da indústria e falei, olha, graças a Deus me abençoou e eu estou com bastante clientes, né, que foi o ponto de ruptura ali, eu falei para ele, eu estou trabalhando todos os dias até as 4h30 e estou levantando 7h20 para vir trabalhar. Então, assim, não existe sucesso, segredo, né, assim, sem esforço, sem trabalho. Outra coisa, eu não me lembro, assim, desde do início, são 7 anos, né, de dias em que eu estive... uma coisa é você ser louco ali pelo trabalho, né, e outra coisa é você estar responsável. Então, trabalhar menos... quero trabalhar menos que 44 horas. Então, meu amigo, você vai ter que descobrir qual profissão é lá. Um exemplo, os enfermeiros não podem trabalhar mais que 40 horas. Daí, beleza. Daí você acha um emprego e vai lá trabalhar 40 horas. Agora, quer empreender... Você tem que estar preparado. 10, 12 horas por dia durante um bom tempo. Porque se você não fizer... Ninguém vai fazer. Ninguém vai... Não tem alguém ali que vai chegar e vai... tadinho. São os nossos pais ali. Alguém muito próximo. Irmão, irmã, que vão no momento de dificuldade ajudar. Fora isso, é você por você. E nós, responsáveis pelas nossas famílias. Quando eu comecei, né? Até me alongando aqui um pouco... Quando eu comecei, o que aconteceu? Eu tive um cliente... Eu ainda tinha mentalidade CLT na questão do faturamento, certo?
Então, assim, eu recebia lá de mensalidade. Então, meu modelo de negócio, mensalidade. Recebia lá tantos mil por mês. Eu pensava, vou receber 12 vezes. Não, porque o cara pode cancelar. Não interessa se tem um contrato. Se ele quer cancelar, ele vai sair, ele vai cancelar o contrato e acabou. Então, é incerto amanhã, né? O amanhã não dá para contar com amanhã. E o que acontece? Eu contava com amanhã, não sabia. Tava entrando, não existia mentoria, assim, igual tem hoje, né? Não. Há 7 anos atrás, embora seja tão perto. Bem pouco. Tinha, mas não era tão divulgado. Isso, eu nem sabia. Então, assim, e digital, tava todo mundo começando, ninguém conseguia ajudar o outro. Então, eu lembro que daí um cliente, ele me deu assim, né, um furo lá de caixa, né? Ele não pagou 10 mil reais na época. E aí, rapaz, foi, assim, acho que uma das piores fases minha e da Jéssica. Porque financeiro, né? Então, morava de aluguel, um monte de conta, e sim, e não é ficar, vou pegar 10 mil reais de conta e vou atrasar, porque tira 10 mil e tira as próximas mensalidades dele. Então, assim, foi um baque violento que a gente teve, né? Mas com a ajuda da minha esposa, eu pude permanecer. Ajuda, assim, apoio emocional, apoio dentro de casa, né? Então, assim, nós dois falamos, não, nós acreditamos nisso, entendemos que é algo para nós. E aí, trabalhar. Também tive amigos que, durante um tempo, trabalhei meio período para um colega. Eu falei para ele, cara, as coisas apertaram, vou trabalhar meio período para você e meio período para meus clientes. Né? Foram 3 meses, era marketing também. 3 meses, acho que foram, 3 ou 4. Depois voltei a trabalhar tempo integral para os meus clientes. E... só não lembro se foram 3, 4 ou 6 meses, enfim. Mas, assim, eu cravei os pés no chão e falei, eu vou permanecer. Olha que porque interessante. porque na hora da dificuldade que as pessoas fazem, né? E eu também sentia vontade, vou procurar um emprego, vou desistir, né? Vou passar disso. Aí, o que virou a chave na minha cabeça foi, minha esposa, ela é de Jandai do Sul, e a gente tinha ido pra casa da minha sogra, e voltando, não lembro o que foi, eu tava voltando sozinho. Acho que ela, não sei se ia ter algum compromisso lá, final de semana, e eu em Maringá. Mas eu vim pra Maringá e depois eu ia voltar a buscar ela. E voltando, eu tava ouvindo na CBN, né, na rádio, eu tava ouvindo uma entrevista. E a mulher disse assim, olha, uma pesquisa de que os empresários de sucesso, né, eles já quebraram pelo menos 3 vezes. E aí é uma pesquisa mesmo, não é achismo, né? E aí ela complementou a opinião dela, né? Mas ela falou assim, se você então ainda não quebrou 3 vezes, então você, né, não começou. Eu falei, cara, eu tô na minha primeira vez. Então tem mais 2 ainda, bora pra cima, né? E aí encontrei força pra avançar. Então, não quero quebrar mais, né? Mas a gente aprende, né? Engraçado, 2021 eu fiz o mesmo caminho que você. O negócio apertou. Ainda não estava conseguindo faturar o tanto que eu estava, né? Estava estruturando o meu negócio. E pós-pandemia ainda, né? Pós-pandemia, o povo cortava, não dá, não tem, a gente tem que focar, pagar os funcionários. Então, entrava pouco serviço. Eu voltei a trabalhar exatamente meio período. Trabalhei com o Tuca lá, 4 meses. Legal. Aí, quando deu 4 meses, eu meio que ficar na zona de conforto, né? E ele falou, não, toca o teu rumo, né? Ele veio aqui semana passada, meu tio, é que nem meu pai, mas ele falou, não, não quero você aqui, não. E é sobre isso que eu quero perguntar, porque eu sei que você tem algumas pessoas, né, que te ajudaram nesse processo. Qual que é a importância do mentor, de uma pessoa, alguns pastores que te acompanharam também, o próprio Adriano? Qual que é a importância de ter um mentor, principalmente nesse início de carreira, de empreendedorismo? Olha, eu falo assim que do tempo que eu passei, se eu tivesse um mentor lá no início, eu não precisava ter sofrido, né? Assim, ter passado por coisas que eles já passaram. Então, se alguém, né, que está ouvindo a gente está querendo começar algo, procure alguém de sucesso na sua área, alguém que tem experiência e paga para essa pessoa, né, 1 hora, 2 horas de conversa e faça perguntas, peça para a pessoa conselhos. Porque, olha só, teve um dia, olha só, engraçado isso, Vinícius, você está falando, tô lembrando aqui, teve um dia, próximo ali da pandemia, já tinha funcionários, né, mas as coisas muito difíceis, assim,
E hoje eu vejo, meu problema era a precificação. Eu comecei a aumentar a minha estrutura, mas eu não me reconhecia como uma pessoa dona de empresa. Não Então, valorizava o teu... não valorizava. Isso aí tem toda uma questão de histórico, tudo mais. Depois já descobri isso. Passei por terapias já depois e entendi que isso aí é uma questão pessoal, que eu não conseguia me valorizar, não conseguia falar que eu tinha empresa, né, e tudo mais. Então, mas olha só, um dia eu lembro que eu tava no meu quarto. Puxa, as coisas não vão para frente, o que está acontecendo, né? Até vejo clientes vindo, mas no final do mês parece que acontece algo de errado. O que eu estou fazendo de errado? Onde é o meu problema, né? Buscando ajuda, ainda tinha poucas mentorias de marketing, e eu falei, Deus, eu preciso, né, de uma ajuda, preciso, não sei, me dar um sinal. Se eu estou fazendo a coisa errada... É só o senhor dar um sinal, falar comigo, porque eu sou tão, assim, às vezes surdo para entender a vontade de Deus. Não tem problema, parecer uma pessoa igual a mula lá na Bíblia, né? Não tem problema nenhum. Eu mudo. Minha profissão vai ser vender picolé na rua. Eu vou, não tem problema nenhum. Vai ser trabalhar, não tenho preconceito, nada. Mas aí no dia seguinte, eu estava com um amigo. Nós íamos ter uma reunião na casa do primo dele, ali do lado do Mercadão. E ele falou, vamos lá no Mercadão que eu vou comprar um pão pra minha esposa e tal. Eu falei, vamos, nunca nem tinha entrado lá, eu acho. E a gente tava lá e a gente sentou. Não me pergunte por que a gente sentou. Tava, acho que aguardando o horário do primo dele chegar. E de repente, do nada, assim, apareceu, né, um amigo dele, que é um publicitário, um dos mais antigos de Maringá. E começou a conversar. E assim, aquele publicitário olhou pra mim e falou assim, olha, é o Josimar, não sei se você conhece ele. Ele falou assim, cara, na sua idade eu queria ter tido um mentor. Ele falou, pega o meu número e qualquer momento que você precisar, você pode me ligar, você pode conversar comigo. Eu estou me colocando à disposição porque eu quero te ajudar. Eu não tinha falado nada pra ele. Então, assim, cara, a resposta veio a jato. E depois eu conversei com ele, ele falou, cara, o seu problema é preço. Ele falou, se você não subir o seu preço, você vai quebrar. É fato. Se você não subir, porque a conta não fecha, no final das contas não dá certo. Então, assim, mentor, ele vai enxergar o que você não está enxergando e que está muito claro ali na sua frente, né? Então, qual que é a necessidade? Eu acho que é extremamente necessário, é fundamental se você quer conseguir o sucesso. Então, por exemplo, a gente tem um grande amigo em comum, né? Que é o Adriano Cipriano. Então, o primeiro episódio foi com o Adriano, né? Foi. Então, assim, o Adriano é sensacional. Eu conheci o Adriano na Rema. Na Rema, eu sei. Então, a Rema, o Tuca perguntou pro pessoal da Remaf quem que fazia o marketing. E aí, o Adriano me mandando mensagem. E na época eu falei assim, eu não quero mais cliente. E ele mandou, deu acho que umas 3 vezes, mandou. E eu falei, vou lá conversar com esse cara. Fomos lá, apresentei e começamos a trabalhar junto na Rema. E, cara, o Adriano, ele é sensacional, né? Assim, e a gente teve a gente se gostou ali e começamos a indicar. Assim, espontaneamente. Eu indico sempre ele e ele também vai me indicando, né, para os clientes dele. Então, veja assim, o Adriano também foi um ponto de virada, né, na minha prestação de serviço, porque a indicação, eu falo assim, até tava, antes de vir eu pensei, cara, qual que é o melhor marketing? Tava pensando, falei assim, não vou chegar lá despreparado também para o podcast, né? Se o Vinícius me perguntar qual que é o melhor marketing para uma empresa, o melhor marketing eu penso que é o cliente satisfeito. Por quê? Porque o cliente satisfeito, ele vai te indicar. Então, por exemplo, o Adriano, ele estava ali junto com a Rema, que é meu cliente, certo? Não tem dinheiro que paga uma indicação. Não tem, porque eu posso chegar para você e falar aqui, ó, Vinícius, me indica para todo mundo que precisar de marketing. Se o meu serviço for ruim, você não vai indicar. Entendeu? Agora, se for bom, às vezes eu nem preciso pedir para você. Você vai falar assim, ó, o Vitor, ele é bom, tal. Então, a indicação... ela abre muitas portas que um comercial 1000 vezes treinado, às vezes leva mais tempo para atingir. E junto com o Adriano, daí fui aprendendo também sobre comercial. E aí virou uma chave. Aprender sobre comercial vira uma chave na vida de qualquer empreendedor. Então, o Flávio Augusto, ele fala, né, muito sobre vendas também, e ele fala assim,
o primeiro dia que a sua empresa não tem vendas, ela é Começa o primeiro... a ter problema. Não, é o primeiro dia da falência dela. E isso assim, uau, né? Porque sou um prestador de serviço, beleza, posso atender 10 empresas, e dessas 10 empresas que eu posso atender, tal faturamento, tô tranquilo. Mas se eu não tiver uma engatilhada, caso saia algum cliente, eu já comecei a falir. Então, assim, eu sempre tenho que ter um comercial ativo. Não importa qual é a prestação de serviço, qual é o produto, se é empreendedor, comercial tem que ser muito forte, senão vai falir. Olha só, o Vitor falou da importância de ter um mentor. Eu trabalho com mentoria, né? Então, assim, hoje eu recebi uma mensagem assim, eu dei um parabéns para um... Vou falar para você, eu nem cobrei uma mentoria de uma pessoa que me ajudou. Eu prestava serviço num lugar e ele que era o intermediário, ele que fazia todas as escalas dos meus treinamentos. E um dia eu falei, cara, eu tô sentindo que você tá meio perdido, eu vou fazer uma mentoria para você, eu não vou cobrar nada. E eu fui lá, fiz a mentoria, hoje eu dei parabéns, é aniversário dele, eu dei parabéns, ele mandou assim, ô Vinícius, obrigado por ter lembrado, a sua mentoria tá dando resultado até hoje. Olha só que interessante. Incrível, hein? A importância de você ter um mentor, principalmente no início da sua carreira, para você não errar, porque quando você caminha com alguém que tem uma visão mais ampla do que a tua, ele consegue enxergar passos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É muito legal, né? O Adriano é sensacional. A gente até, eu e você, eu acho que a gente é suspeito para falar do Adriano, né? Ele sempre passa serviço e eu me senti muito honrado que ultimamente eu tô indicando meus clientes para ele, ele está conseguindo fechar negócio. Isso é muito legal, né? É um ciclo, né? E dentro do empreendedorismo, eu acho que isso que você também falou, que não pode ter essa questão de... tô competindo, é o meu concorrente, não sei o que, lógico, às vezes você vai fechar com alguém, você tem alguns contratos de ética lá, mas a gente não vê isso, né? O ano passado eu fechei uma mentoria com uma empresa, levei o Adriano, o pessoal gostou, esse ano eles encerraram comigo e continuou com o Adriano, eu falei que legal, manda bala lá, né? Sim, cumpriu sua missão ali, né? Ô Vitor, fala da importância hoje, do marketing digital para o crescimento, para o faturamento das empresas. Certo. Então, assim, hoje, aquilo que eu falei agora há pouco, se a empresa não tiver uma presença no online, essa empresa, ela está determinada que ela não quer ter sucesso, porque hoje, vamos fazer uma comparação. Há 5 anos atrás e hoje, se você pegasse uma pessoa de 70 anos, 60 anos, no máximo ela teria o celular que a gente fala de botão, certo? Não sei se você lembra. O Nokia cabeçudinho. Isso, não sei se você lembra, mas celular tinha botão, era usado para ligação chamada telefônica, né? Era para isso, nem precisava de internet. Então, hoje não. Hoje, a gente até brinca que os mais velhos, né? Estão viciados aí no TikTok da vida, no Reels da vida, eles ficam ali. E assim, houve essa mudança de comportamento do consumidor. Então, você pode usar, eu gosto muito de atrelar o digital com o offline, certo? O online com o offline. Eles se complementam, eles não são concorrentes. Eu não vejo como concorrentes, desde que você faça uma boa estratégia. Então, o digital, ele é muito mais barato. Por quê? Porque eu atinjo menos pessoas, eu atinjo só o meu público específico. Enquanto que o offline, ele vai falar com toda a massa, com todas as pessoas, e por isso ele precisa ser mais caro, porque ele está conversando com todo mundo. Os dois funcionam. Agora, acontece o seguinte, eu estou abrindo uma empresa, eu já sou empresário de longa data e tenho online. Eu preciso entender alguns pontos, Vinícius. Primeiro ponto, que não existe milagre. Então, o marketing não vai salvar a sua empresa se ela estiver quebrando. Não vai salvar, tá? Eu preciso que alguém venha fazer um marketing digital forte, porque se eu não faturar em 2 meses, minha empresa vai fechar, meu amigo. Então, sinto te dizer, você já está quebrado. Não sou eu, então vou falar com o prestador de serviço, não sou eu o salvador da pátria, entendeu? E também não foi eu que quebrei sua empresa, né? Que fique claro isso, mas não tem milagre. Por quê? Nós estamos falando de pessoas reais do outro lado. Então, você abastece seu carro em algum posto de combustível por algum motivo. Se você abastece num posto de bandeira, é porque as refinarias lá, as bandeiras, eles estão investindo
para fazer você acreditar que eles são de confiança. Vou usar nomes aqui, Ipiranga, Petrobras, você fala Shell. assim, Shell, você fala assim, eu vou na tal marca porque é de bandeira, é uma franquia, então a gasolina de procedência. Aqui em Maringá a maioria sai do mesmo lugar, entende? Mas sai lá da distribuidora da HAL, né? E vai para os postos, é a mesma gasolina, mas você fala assim, não, é porque ali eu sei que não vai ser adulterado, um exemplo. Mas é porque eles investiram tempo e dinheiro para fazer uma consciência em você de que a marca deles é relevante. Você vai comprar pão, seja num mercado hoje ou numa panificadora, tem um motivo específico. Então, por que quando eu abro um negócio, eu quero que as pessoas do dia para a noite sejam meus clientes? Eu tenho que conquistar a confiança delas. A minha marca tem que se mostrar uma marca fiel, uma marca responsável, uma marca que entrega aquilo que eu estou prometendo. E você sabe psicologia. Então, assim, o cérebro é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para pensar, consciente ou inconscientemente, né? Então, o consumidor, desculpa a palavra, ele não é burro. Então, vou fazer um postzinho aqui que a pessoa vai vir comprar. Não vai. Agora, se eu trabalho a consciência do meu cliente durante um período, a jornada dele durante a internet, ali, né, a vida dele, o que ele tá fazendo na internet e tudo mais, o trabalho, todos esses pontos, aí o marketing vai trazer contatos ou trazer vendas, depende do modelo de negócio, se é um e-commerce ou se é um serviço de venda por WhatsApp, vai trazer possibilidade de venda. Mas também não adianta eu ter um marketing bom e um comercial horrível. E não adianta eu ter um comercial bom, um marketing bom. Boa. Se não tem uma gestão de processos bons. Ou se o meu produto é ruim. Então, assim, não existe marketing bom para produto ruim. Não existe. Porque eu posso até falar que é bom, mas as pessoas vão comprar, elas vão ver que é ruim. E logo você pode até ter um pico de venda, mas depois, meu amigo, sete palmos para baixo da terra a sua empresa, porque acabou. Você se queimou e vai ter que fechar a empresa. Então, a importância do marketing é fundamental se eu quiser ter vendas, tá? É fundamental, mas não é postagem, é marketing, é estratégia de comunicação. Então, só dando um exemplo para você. Tem um livro que chama O Fim do Marketing, do Carlos Gil. Ele fala que o marketing, né, do jeito que as pessoas fazem, tá morto faz muito tempo. Por quê? Porque hoje não adianta eu chegar para você, Vinícius, e falar assim, ó, Vinícius, compra aqui esse sapato. Mas você não quer, você tem um sapato novo. Pra que você quer um sapato, entende? De onde que eu tô tirando isso? E você fala, não, agora não, meu cartão é diferente do que eu chegar e falar para você, ó, você conhece a marca tal de sapato? Olha que marca incrível, cara, olha que interessante. E aí você começa a se apaixonar pela marca. Quando você vai comprar sapato, você ainda não sabe qual que é o modelo que você quer, mas vai falar assim, cara, vou procurar de tal marca. Entende a diferença de você amar uma marca, ser um promotor daquela marca? Porque qualquer coisa que aquela marca for vender, você vai estar aberto. Ou se você comprar, você mesmo vai falar bem daquele produto para outras pessoas. Vão ter os clientes como vendedores. Então, a importância hoje, que está mais em alta, né? Hoje no marketing digital, a marca como uma comunidade, tá? Então, assim, os clientes, eles não são clientes, eles são amigos que amam a minha marca. Então, é um desejo. Vamos pegar a Rema, por exemplo. Hoje tem uma máquina da Rema na sua retífica, é um status. Então, a gente transformou isso nos últimos anos. Então, eu tenho uma Rema na minha... É a top do mercado. Além de ser a top do mercado, é um desejo de todos os donos de retífica ou dos retificadores trabalhar. Nós transformamos nisso porque ela tem seu custo-benefício. Então, na hora que os caras veem, nossa, é uma Rema. Cara, mas você entende? Nós estamos transformando nisso, né, nos últimos anos. Outra coisa, de você ter uma comunidade, outra tendência, né, atual, que eu posso dar de dica para as pessoas, é o GC. O que é o GC? São pessoas reais
promovendo o seu produto na internet. Então, como se fossem digitais influencers, mas um pouco mais humanos. Então, não aquele que, nossa, o cara é inatingível e ele tá postando meu produto. Também tem os influencers, mas é aquela pessoa, os micro-influencers, com 2 mil seguidores, 5 mil, no máximo 10 mil, que ele compra o meu produto e fala, cara, olha isso aqui que eu comprei, isso aqui é incrível. Então, isso também tá muito em alta. É lógico que não com uma pessoa, mas você ter ali 10, 20 pessoas nesse nível fazendo, o resultado é muito positivo. Legal, né? Então, legal. Continua no assunto, né? Algumas dicas, estratégias, eu não sei, dicas estratégicas básicas para quem ainda não está. Você falou talvez algumas coisas agora de pessoas que já estão na caminhada já. Sim. Mas para quem ainda não está, não tem nada de marketing digital, não tem nada de marketing, ou que está pensando em abrir o seu negócio, que está naquela, ou ainda que está no CLT e já está fazendo essa transição, que está querendo fazer essa transição para o empreendedorismo, para divulgar produtos, serviços. Assim, o que seria o básico? O que é o básico? Tá, o básico hoje, eu falo assim, além de ter, né, as redes sociais, além de você estar ali, o básico hoje é você saber para onde você quer ir. Então eu falo assim, ter um planejamento. Tá? Por mais difícil que possa ser, né, ou parecer, você sentar e planejar, porque não sei se é o brasileiro como um todo, mas eu vejo que a maioria das pessoas com quem eu tenho contato, elas são imediatistas, querem, vou começar um negócio, quero vender tanto para ontem. Então, assim, volto naquela, né, do milagre, né? Então, assim, você quer começar, é o básico, cria um planejamento. Primeiro, um planejamento do seu negócio. Né? Hoje a gente tem Sebrae, hoje a gente tem tantos órgãos aí do governo ou até, né, de empresas amigas que você nem vai ter custo para ter esses mentores, né, assim, de início ali. Se tiver o custo baixo também, né? É mais barato do que falir, né? Do que você investir em quebrar. Segunda coisa, depois de você ter, né, esse planejamento, nesse planejamento, inserir um planejamento de marketing. Então, pensar um pouco sobre o marketing, pensar assim, cara, eu preciso vender o meu produto, tá? As pessoas falam assim, eu começo em todas as redes, porque hoje eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, tenho Facebook ainda, tenho YouTube, eu tenho Pinterest, né? Eu falo Pinterest, tenho o Google Meu Negócio, tenho o site. Cara, se o empreendedor for começar em todas, ele não vai conseguir. Então, por isso um planejamento. Onde que está o seu público? Também, né, uma outra ideia, uma outra dica. O que os seus principais referências, players do mercado estão fazendo, mas não se compare com eles, se inspire, porque eles estão lá na frente, não dá para tentar fazer igual. Já estão anos-luz na sua frente, né? Isso, mas se inspire. O que eles estão fazendo? Porque eles têm um motivo deles estarem fazendo, então se inspire neles. Outra dica, é melhor o feito do que o perfeito. Então, muitas pessoas estão esperando ficar boas, ficar excelente para começar. Não vai chegar esse dia. Você não vai chegar a ficar bom, excelente, se você não começar. Então, as pessoas vão tirar sarro, as pessoas vão falar que você está virando blogueirinho, está fazendo, meu Deus, olha lá, ficou famoso. Deixa falar, porque em tudo da nossa vida as pessoas dão opinião. É em tudo. Se você tá solteiro, quando você vai namorar, quando tá namorando, quando você vai casar, quando você casou, quando vai ter filho, quando tem filho, quando para de ter filho, depois. Então, assim, sempre as pessoas, elas, né? E tá tudo bem sobre isso. Mas isso não pode direcionar. Então, você que é empreendedor, você tem que estar acima disso, né? Acima dessas opiniões, acima dessas ideias das pessoas. E aí, ter uma opinião forte de que a sua marca é o seu rosto. Então, assim, mas a minha empresa eu não quero aparecer. Então, você vai ter que ter alguém que vai aparecer. Porque aí outra dica que eu dou pessoas se conectam com pessoas. Então, você pode ter uma marca forte sem ter uma pessoa ali aparecendo. Por exemplo, a Rema, a gente quase não tem um rosto ali aparecendo, certo? Mas nós usamos, assim, de muito mais energia quando não tem um rosto ali aparecendo que é a cara da empresa. Mesmo assim, quando eu coloco a voz do Tuca nas publicações, explode visualização de comentário, porque as pessoas conhecem ele do telefone, tem o contato. Eu conversei com ele esses dias, né? Até o nosso técnico aqui, o Júnior Pinheiro Voz, a gente sugeriu para ele, porque ele viu aqui o Júnior com tripé. Eu comprei agora
um tripézinho daqueles assim e um microfoninho sem filme, Sim. porque eu já tinha conversado com ele. Falei, tio, você precisa gravar vídeo. Meu Deus, filho, eu não tenho tempo. Eu falei, você tem tempo sim. E outra, você fala bem, ele entende, né, do Sim. produto, né? Então, aí eu conversei com ele esses dias, a gente vai fazer uma... É como se fosse uma live, mas ensinando os retificadores. Vai daqui a algum tempo pro ar, né? Na Rema. Ele topou. Então, acho que vocês tiveram um pouco aí de participação, né? Mas ele tinha essa resistência mesmo, assim. E, assim, é melhor o feito do que o perfeito. Então, se nós olharmos, né, esse podcast daqui 10 anos, nós vamos falar assim, nossa, poderia ter falado isso, poderia ter feito aquilo, mas está sendo feito. Quantas pessoas, né, morrem sem dar o primeiro passo, porque esperaram o dia de dar o primeiro passo e acabaram o dia dela. Perguntaram para mim, Vinícius, tá dando resultado o podcast? Eu falei, olha, um dos princípios é aquilo que você falou, né? Eu trabalho isso com todos os meus clientes. Você está me contratando por quê? Você precisa saber onde você quer chegar. Isso. Aonde que você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? O primeiro objetivo do podcast é gerar conteúdo gratuito para as pessoas, né? Lógico que depois eu vou fazer os recortes, que nem eu tenho feito, eu vou começar a monetizar os recortes para alcançar mais gente, e ele vai dar... Mas entra lá no começo da nossa conversa. É um processo que eu estou desenvolvendo, mas o objetivo principal é gerar conteúdo de qualidade para levar mudança para as pessoas. Então, eu falo, tá dando resultado. Sim, porque muitas pessoas querem assim que, fiz o podcast, alguém me liga amanhã falando, quero um serviço de mentoria, porque eu vou começar o meu negócio com você, Vinícius, porque eu vi o podcast. Cara, eu vou dizer, basicamente vai ser zero esse tipo de ligação, esse tipo de contato. Por quê? Porque o podcast, ele é parte de uma formação de consciência do seu potencial cliente ou algo assim. Então, é a mesma coisa, às vezes, um outdoor. Teve um cliente que eu falei, cara, sua empresa é excelente, mas ninguém em Maringá conhece a sua empresa. Nós precisamos fazer um posicionamento da sua marca. Vai precisar de rádio, vai precisar de televisão, vai precisar de outdoor, além do digital. Falou, não, Vitor, claro que não. Se a pessoa vê o meu outdoor ali, tem o meu produto, ele já vai me ligar na hora, ele já vai me chamar. Eu falei, as teorias de marketing comprovadas dizem ao contrário, mas se você insiste nisso, eu não posso mudar a opinião, né? E adivinha o que aconteceu? Ele fez, eu vou fazer um mês de teste, porque se for bom já vai funcionar. Ele jogou dinheiro fora, entende? Porque usou errado a estratégia. Então, voltando ali, o marketing hoje ele é fundamental, desde que com estratégia, desde que... Isso. Aí você vai fazendo ações, e o ser humano, você fala isso melhor do que ninguém. Ele é baseado em recompensa, não é? Exatamente. Então, assim, mesmo a pessoa falando que, eu sei que não vou ter um retorno, ela quer um retorno, né? Ela quer algo ali. Então, assim... O cérebro pede, na verdade. Isso. Nosso cérebro pede essa recompensa. Então, assim, coloque checkpoints, sabe? Então, assim, tô começando o Instagram do zero, quero ter 10 seguidores em 2 meses, sei lá, tô dando, né? Sendo bem pessimista, assim, quero ter uma venda em 12 meses. Então, coloca checkpoints, porque na hora que a gente vai atingindo esses checkpoints, você vai se motivando. Porque senão você vai cansando, você, isso aqui quer saber de uma coisa, não tá dando em nada, eu vou parar. É isso que eu tenho feito, né? Eu já vi aumento de seguidores, eu já estou escutando as pessoas, nossa, que legal, escutei teu podcast, que foi bom, você tá levando pessoas diferentes, tá muito legal, é isso. Cara, tá dentro do objetivo, alcançar pessoas para gerar transformação para as pessoas. Tá dentro do processo. Mais para frente vai ter outras coisas que eu vou começar a colocar. Quanto um anúncio que eu fiz de um corte de um podcast, quanto tá dando de retorno para mim, né? Sim. Mas, cara, Vitor, muito legal, muito legal. O tempo passa muito rápido. Passa. Né? Eu sempre falo com os convidados aqui que a hora que a gente vê, já piscou, já foi. Mas eu acho assim, o nosso papo hoje é de fundamental importância para qualquer segmento, né? Sim. E a tua história mostra que é possível a gente crescer com esforço, com a mentalidade, né? Tem que mudar essa mentalidade. Esses dias eu estava escutando uma aula da mentalidade de um CLT para uma mentalidade empreendedor, que tem que mudar um pouco a chave, né? No começo a gente bate a cabeça com isso, da importância de ter pessoas nos ajudando, nos apoiando, nos guiando, nos orientando, dando
direção. E eu sempre peço, né, para os convidados deixar uma palavra de esperança, de fé, uma palavra que vai ajudar as pessoas a seguirem os seus propósitos, né? Sim. É que nem você falou, né? Eu gosto muito disso, né? Eu sempre falo, todo mundo tem um propósito, tem que descobrir qual que é o teu propósito, né? E às vezes essa mensagem ajuda as pessoas se conectarem com o seu propósito, com o seu objetivo de vida, que você deixa essa mensagem para a galera aí. Ah, legal. Obrigado. Então, quero agradecer, né, mais uma vez por essa oportunidade aqui de a gente estar conversando, né, com essas pessoas aqui que estão conosco, nos ouvindo ou nos assistindo. Assim, é uma palavra, né, que eu gosto muito de dizer, faça, né, faz hoje, não deixa para amanhã. A gente não tem amanhã, na verdade, né? Então, você está empreendendo, abre aí seu story, abre agora o story, né, no Instagram, que acho que é o mais básico que a maioria das pessoas tem. Grava um vídeo, sabe? Pega uma foto e posta. Para de ver se você tá feio, tá bonito, né? Assim, posta, publica. Espera, deixa de esperar o perfeito, faça. E o principal, assim, que é a mensagem mesmo que eu quero passar não se compare. Né? Essa a palavra, assim, a frase que eu venho dizendo nos últimos dias para muitas pessoas. Pare de se comparar, porque a comparação ela vai te levar para o fracasso e para um abismo tanto emocional como profissional. Se comparar é bom com algumas pessoas, mas desde de forma saudável. Mas é muito difícil acontecer uma comparação saudável, Vinícius. Então, eu falo para essa pessoa que está aqui conosco assim, olhe para onde você quer chegar, trace um objetivo e vai caminhando em direção a isso. As outras pessoas, talvez algumas poucas, que você conte na mão, que te inspiram, ok, caminhe com elas. Mas não se compare, porque cada um tem sua história e no final, o Vinícius falou, o trabalho devolve. Então, esse é o meu conselho que eu deixo. Muito bom. Muito obrigado, Vitor. Foi muito bom, né? Eu vou fazer um convite aqui para vocês, né? O Adriano fez um desafio para mim, pro Vitor. A gente vai estar participando juntamente com ele com treinamento de alta performance para empresários, microempresários, gestores. Agora vai ser dia 5, 6 e 7 de junho aqui na Trexon, aqui em Maringá. Aqui é adjunto ali do Shopping Catuaí, chamado Hipercrescimento. Eu vou deixar o link de inscrição aqui desse episódio aqui lá no canal do YouTube, né? Você que deseja maiores informações, entre em contato comigo, com o Vitor ou com o próprio Adriano. Vai ser um treinamento, um divisor de águas para a vida de muita gente. A gente vai entregar um conteúdo muito inovador para fazer a diferença na sua vida. Beleza, Vitor? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Amém. Né? Que Deus continue te direcionando nessa nova fase, né? Que você está fazendo essa transição, que está fazendo um ajuste, criança nova, chegou a filhinha nova, né? E eu fico feliz porque você está focando no que não é importante e está crescendo. Isso que está fazendo um trabalho que está transformando as empresas e as vidas. Beleza? Amém. Muito obrigado para vocês. Semana que vem tem um casal aqui, vou trazer um casal muito legal, tá? Vou deixar suspense no ar. São empreendedores também, porque eu quero falar da importância de casais trabalhar junto no mundo do empreendedorismo, né? Eles tiveram um crescimento nos últimos anos muito grande, tá? Compartilhe, comente, se inscreva no meu canal e leve essa mensagem para as pessoas. Você que escutou o episódio de hoje e falou, nossa, tem certa pessoa que precisa escutar isso aqui, joga lá, porque eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa a se desenvolver. Beleza? Até semana que vem. Deus abençoe e um abraço.